Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai desconstruir uma apresentação simplesmente fascinante. A ideia aqui é mapear a anatomia de uma mensagem falada, mais especificamente um sermão contemporâneo proferido pelo pastor Bruno em uma igreja pentecostal no Brasil. E olha, vamos manter uma postura totalmente objetiva aqui, como observadores analíticos, tá? A intenção não é entrar no mérito de crenças pessoais de ninguém, mas sim mergulhar na estrutura retórica, naquelas técnicas de persuasão e nos temas centrais deste discurso. É quase uma masterclass de como construir um argumento que realmente ressoe com o público. Certo, vamos mergulhar nisso. Para organizar nosso estudo de hoje, a gente dividiu a apresentação em 6 pilares essenciais. Primeiro, o contexto do culto. Segundo, a teologia da escolha. Terceiro, o dilema geracional. Quarto, as condições para a vida. Quinto, o alerta contra falsas vozes. E por último, o apelo e decisão. Bem direto ao ponto, não é? Isso vai guiar toda a nossa linha de raciocínio. Começando pelo pilar número 1, o contexto do culto, marcado por um testemunho pessoal. É super curioso notar como discursos públicos, sabe, especialmente os religiosos ou motivacionais, quase nunca começam com uma teoria muito abstrata. O palestrante precisa logo de cara construir uma ponte de empatia com a plateia, mostrar que é de carne e osso mesmo. E o pastor Bruno faz exatamente isso usando este número aí na tela, o 11. Ele começa a fala dele compartilhando de um jeito bem vulnerável que ficou desempregado por 11 meses. E, gente, esse não é um detalhezinho jogado ao acaso. Ao trazer para a roda um período de luta tão real e tão difícil, seguido pela bênção de conseguir um novo emprego, ele cria ali uma autoridade baseada puramente na experiência vivida. Ele não está ali só teorizando sobre dificuldades, ele literalmente acabou de sair de uma. Isso, por si só, já prende a atenção de quem está ouvindo na mesma hora. O que nos leva direto para a parte 2, a teologia da escolha, baseada em Deuteronômio 30. Com aquela conexão pessoal bem amarrada, a apresentação muda de marcha e vai para sua premissa teológica central. É aqui que o palestrante traz textos antigos para montar uma base super clara e até meio binária sobre as decisões humanas. E a grande âncora de toda a lógica desse discurso está nessa citação de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. O orador lê aquela passagem fortíssima que diz: "Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida." Pensa na força retórica disso. Ele não está dando um pitaco ou uma opinião pessoal. Ele invoca um texto de milhares de anos que basicamente resume toda a complexidade da nossa existência a uma única escolha fundamental. Isso ilustra muito bem essa divisão. Olha só como ele coloca de um lado a vida e a bênção, batendo de frente com a morte e a maldição. O X da questão aqui é o livre-arbítrio. Tem uma hora que ele usa uma expressão genial, dizendo que Deus não quer um, entre aspas, robozinho que obedece a um estalar de dedos, mas sim alguém que tome uma decisão consciente. Ou seja, ele coloca o peso e a responsabilidade da escolha 100% nos ombros do indivíduo. E para deixar bem claro que essa dinâmica não é nenhuma novidade, ele traça essa linha do tempo do livre-arbítrio. A ideia é mostrar que o peso da escolha é uma constante histórica. O orador desenha esse padrão começando lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, avança para a época de Caim e Abel, passa pelos dias de Noé até chegar ao povo de Israel. A mensagem não poderia ser mais direta. A humanidade inteira sempre teve que escolher, e a nossa geração não tem passe livre para fugir disso. Aí a gente entra na seção 3, o dilema geracional, uma crítica à sociedade moderna. É agora que o discurso sai lá dos textos antigos e aterrissa com tudo na nossa realidade de hoje. O palestrante constrói uma crítica sociológica bem afiada sobre como as pessoas estão se comportando nos dias atuais. Ele detalha a geração moderna através de alguns pontos bem específicos. Na visão dele, a gente vive numa era onde as pessoas querem muito a bênção, mas fogem da correção. Elas confiam cegamente no próprio entendimento, fecham os ouvidos para verdades mais duras e, no fim das contas, só querem ouvir mensagens de prosperidade sem muito esforço. Percebem um contraste absurdo que ele cria? Ele bate de frente com a ideia de uma fé disciplinada exigida no passado e esse desejo supermoderno por um conforto que não tem consequências. É um baita desafio ao status quo daquela cultura do só me diga coisas boas. E assim chegamos à parte 4, as condições para a vida, uma fórmula bíblica. Todo bom orador sabe que não dá para só apontar o problema, tem que ter uma solução. Então, nessa quarta etapa, aquela teologia toda e a crítica social viram um plano de ação super prático.
Então, o ponto crucial aqui é que o pastor não deixa o conceito de escolher a vida jogado ao vento. Ele pega o texto e extrai 3 passos bem condicionais e diretos. Primeiro, amar a Deus. Segundo, dar ouvidos à sua voz. E terceiro, apegar-se a Ele. Ele faz questão de frisar que essas são ações ativas, sabe? Exigem um esforço contínuo de quem escuta. E são os requisitos básicos para alcançar aquela longevidade e a bênção que o texto antigo promete. E olha, para explicar esse terceiro passo de se apegar, ele manda muito bem ao trazer uma pitada de humor totalmente inesperada. Ele brinca que algumas pessoas ali vão precisar abrir uma conta na OLX. Sim, o famoso site de compra e venda de usados. Isso para poder desapegar das coisas desse mundo antes de conseguirem se apegar a Deus de verdade. É uma metáfora sensacional porque pega um conceito super espiritual e antigo e gruda numa ação moderna do nosso dia a dia. É o tipo de coisa que quebra o gelo na hora e faz a mensagem colar na cabeça do público. Indo para o pilar número 5, o alerta contra falsas vozes e a importância do discernimento em um mundo tão barulhento. Daqui para frente, a apresentação entra num tom de urgência. A intensidade da fala sobe bastante. O palestrante sabe que o público dele é bombardeado por todo tipo de informação e conselho o dia inteiro, então ele foca pesado nessa questão de saber filtrar as coisas. Ele solta essa pergunta que é a chave de tudo. De quem é a voz que estamos ouvindo? Esse é, sem dúvida, o ponto de virada da apresentação. É onde ele desafia a congregação a ser crítica sobre as influências invisíveis que estão guiando as decisões da rotina. No meio de tanta gritaria, qual é a bússola que o pessoal está usando? Agora, o que chama muito a atenção nessa comparação é como a narrativa trata de desmontar as tais falsas vozes. Ele joga uma ironia pesada em cima daquelas profecias superficiais que ficam prometendo, sei lá, iPhones ou casas na praia. E do outro lado, ele apresenta a realidade bíblica, que é bem mais dura. Existe sim a promessa de vida eterna, mas ela vem no mesmo pacote de aflições e perseguições. Ele não tenta vender um atalho ou um caminho fácil. E, paradoxalmente, quando ele joga essa verdade incômoda, a credibilidade dele com um público mais maduro vai lá nas alturas. É aí que ele solta o que deve ser o conselho mais marcante e prático de toda a fala. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Gente, essa é uma técnica de redirecionamento simplesmente genial. Ele pega as pessoas que estão buscando experiências místicas mirabolantes e puxa todo mundo de volta para o texto base, transformando uma experiência mega espiritual em uma atitude muito tangível e que qualquer pessoa pode fazer na sala de casa. O que nos traz para a nossa sessão final, a número 6, o apelo e decisão, o famoso chamado ao altar. Chegamos na reta final do evento. Na tradição pentecostal, e sejamos justos, na maioria dos discursos motivacionais ou de vendas de alto impacto, a mensagem pede, não, ela exige, um fechamento com uma chamada para ação imediata. A teoria precisa descer para o nível da prática pública. Vamos avançar para ver como isso ganha forma. Para fechar o raciocínio, o pastor resgata uma fala clássica do livro de Josué. Escolhei hoje a quem sirvais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma costura perfeita porque ele amarra tudo de volta àquele primeiro tema da escolha binária lá do começo. O círculo se fecha redondinho. Se a introdução trouxe a escolha como uma teoria, a conclusão bate o martelo exigindo uma decisão prática ali, naquele segundo. E o ápice emocional e prático desse momento se concretiza quando o microfone passa para o público e a gente descobre que uma jovem chamada Stephanie decide atender ao apelo, reafirmando sua fé na frente de todo mundo. É nesse exato milissegundo que toda aquela teologia abstrata e aquela estrutura retórica super elaborada se tornam reais. A resposta pública da Stephanie é a prova viva, bem ali na frente de todos, de que toda a jornada argumentativa construída pelo orador funcionou perfeitamente. Olhando de perto para as engrenagens de um discurso como esse, fica muito evidente o poder atemporal das palavras certas na hora certa. Independente de a gente concordar ou não com o mérito teológico da coisa, o mecanismo por trás de escolher, de ser influenciado e de colher as consequências é algo universal do ser humano. E isso deixa uma reflexão muito forte para a gente levar adiante. Se são as nossas pequenas escolhas do dia a dia que vão mapeando o nosso destino lá na frente, quais são as vozes sutis que estão ditando as decisões que a gente está tomando exatamente hoje? Fica aqui essa reflexão.